Bom, galera, a aula de hoje, online, que estou gravando para vocês, é sobre o módulo 3 da apostila de vocês do BH. O assunto é genética molecular. Vamos começar falando sobre a descoberta do DNA e a genética molecular. Até a metade do século XIX, os cientistas acreditavam que as proteínas eram responsáveis pela hereditariedade, e não tinha ideia ainda do que era o DNA. Então, o químico suíço Friedrich Schmidt, ele isolou os glóbulos brancos do sangue, que são os leucócitos, e ele encontrou uma substância que até então era desconhecida e chamou ela de nucleína. Em seguida, em 1881, um bioquímico alemão chamado Albert Kossel, ele renomeou a nucleína com esse nome que a gente conhece hoje em dia, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o significado da sigla do DNA. Então, na verdade, eles descobriram o DNA sem saber o que ainda era o DNA, até então. Então, essa ideia de que a proteína era responsável pela hereditariedade caiu por terra. Eles descobriram que existia uma molécula especializada nisso, que de início eles chamavam de nucleína e depois eles passaram a chamar de DNA. Tranquilo? Aí no início do século XX, o Walter Sutton e o Theodore Boveri, eles demonstraram que os cromossomos que são responsáveis pelas características físicas dos seres vivos. Eles descobriram que esse DNA, essa nucleína, ficava dentro de uma estrutura chamada de cromossomo. O trabalho deles comprovou que os cromossomos contêm material genético, são transmitidos para a descendência, podem ser encontrados aos pares na maioria das células do corpo e são separados para a produção de gametas. Além disso, o estudo afirmou que cada pai, no caso do casal, no pai e a mãe, contribui com a metade do material genético dos filhos, que a gente sabe até hoje isso. Eu falei com vocês na aula normal, na sala de aula, metade dos nossos cromossomos, do nosso material genético, vem dos pais, e a outra metade vem da mãe. Vem do pai a metade e da mãe a metade. Aí essa moça aí, que é a Rosalind Franklin, ela, juntamente com Francis Crick e com James Watson, eles formularam um modelo, que é um modelo tridimensional para o DNA. Ela fez o experimento e o Crick e o Watson modelaram, através desse experimento dela, a estrutura do DNA, que ficou conhecida como estrutura da dupla hélice, que é a estrutura que todo mundo conhece, que é aquela que parece uma escada espiral, que eu fiz para vocês no quadro, demonstrei para vocês no quadro. Que é essa estrutura aqui, vocês estão vendo aí embaixo, na imagem, o DNA e o RNA. Então, mais para frente, posteriormente, o Francis Crick ele propôs também um dogma central da genética molecular, que é uma das coisas mais importantes da biologia, que é o seguinte: o DNA ele vai determinar a produção do RNA, que por sua vez vai ser lido pelo ribossomo, que é uma organela que vocês vão aprender o ano que vem no ensino médio. Essa organela ela vai ler o RNA mensageiro e vai produzir uma proteína. Então, é o que vocês estão observando aqui na imagem aqui embaixo. A partir do DNA você tem a fabricação de um RNA e a partir do RNA você tem a produção de uma proteína. Esse ficou conhecido como um dogma central da genética molecular. DNA, RNA, proteína. Tranquilo? Mais para frente surgiu um projeto muito importante, muito famoso também na biologia, que é o Projeto Genoma Humano. O que acontece? Tem uma área da biologia, que é inclusive o título do módulo 3 da apostila, que é a genética molecular. Essa área ela estuda o seguinte: ela é uma área da genética que estuda os genes, a estrutura e a função dos genes, como é que é as moléculas que compõem os genes, o DNA. Essa genética, esse ramo da genética tem possibilitado muitos avanços científicos em várias áreas humanas, nas áreas médicas, na área da produção agrícola, na cura de doenças, na produção de alimentos. E ela trabalha com um conceito principal, que é o conceito do genoma. O que é o genoma? O genoma é o conjunto de todo o material genético de uma espécie. Então, todo o material genético de um ser humano é o genoma dele. Todo o material genético de um cachorro é o genoma dele. Todo o material genético de uma bactéria é o genoma dele. Então esse projeto genoma é um projeto que visa decifrar esse genoma, descobrir quais são os genes que formam esse genoma, um por um.
todos os genes daquele genoma daquele indivíduo vão ser decifrados. No caso do projeto Genoma Humano, a intenção era decifrar o genoma dos seres humanos. Então, esse projeto tinha como objetivo sequenciar todas as bases nitrogenadas do DNA, que são aquelas letrinhas que vocês já viram, eu acho que no ano passado, na aula de biologia, que são a letra A, a letra T, a letra G, a letra C, que é a adenina, timina, citosina e guanina, que são as bases nitrogenadas que formam o DNA. Então esse projeto ele tinha como função ir sequenciando todas as letrinhas de todos os genes do ser humano, um por um. São milhões e milhões e milhões de bases nitrogenadas que foram sequenciadas. O projeto ele começou em 1990 e ele foi concluído em 2003. Ele contou com a participação de 5 mil cientistas em diversos laboratórios pelo mundo, 250 laboratórios, incluindo o Brasil, em 17 países. Nesse período foram sequenciados cerca de 21 mil genes e 3,3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Então, se você voltar aqui, cada degrauzinho desse aqui do DNA tem duas bases nitrogenadas, uma de cá, outra de cá. Naquela regrinha que vocês já viram no ano passado. Se do lado de cá tem a letra A, do lado de cá tem a letra T, se do lado de cá tem a letra C, do lado de cá tem a letra G. E no caso dos seres humanos, foram 3,3 bilhões de bases dessas sequenciadas, 3,3 bilhões daqueles degrauzinhos ali que eu mostrei para vocês sequenciados. E uma coisa bem legal que foi descoberta com isso: 99,9% dessa sequência é idêntica em qualquer humano, seja ele de onde for. O cara pode ter nascido na África, na Europa, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, pode ser índio, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser branco, pode ser ruivo, não importa. 99,9% da sequência de nucleotídeos humanos é idêntica, só 0,01% que é diferente. Ou seja, toda essa história, essa construção social que as pessoas fizeram ao longo da história, de raças humanas, que levaram ao surgimento do racismo, do preconceito, de uma raça humana subjugar a outra, na genética não faz sentido, porque não importa a sua etnia, o seu DNA é praticamente idêntico a de qualquer outro ser humano. Um outro assunto também importante na genética molecular é a terapia gênica. O que seria a terapia gênica? A terapia gênica consiste no uso de técnicas de transferência de material genético com o objetivo de substituir ou inativar genes específicos, em geral, que apresentam alguma mutação que modifica seu funcionamento. Essa é uma terapia ainda que está engatinhando ainda na ciência, está bem no início, mas no futuro ela vai ser o principal, vai ser a terapia líder na medicina, porque você vai poder tratar o gene que está causando aquela mutação, que está causando aquela doença. Então, doenças que hoje em dia são incuráveis, como Alzheimer, Parkinson, autismo, esquizofrenia, anemia falciforme, doenças que são provocadas por mutações genéticas, câncer, elas vão poder ser curadas antes mesmo de surgir. Assim que o bebê nasce, você vai poder identificar se aquele gene tem propensão a se tornar um gene mutante ou não, e você vai poder tratar aquele gene, inativando ele, evitando que a pessoa desenvolva a doença. Então, como é que funciona? Para a introdução de genes nas células-alvo, são utilizados vetores, como os vírus, que são modificados para transferir material genético sem causar prejuízo ao organismo. Então, o ser humano manipula um vírus para infectar uma pessoa, mas não causar uma doença. Esse vírus vai ser diferente, não vai ser um vírus que vai te provocar uma doença, como o da gripe, por exemplo. Vai ser um vírus que ele vai entrar no seu organismo e ele vai modificar, inativar um gene seu, te prevenindo de uma futura doença provocada por uma mutação genética. Outra técnica também relacionada à genética molecular é a tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia funciona como? Ela também é chamada de engenharia genética. Ela é um conjunto de técnicas de manipulação do DNA que permite a transferência de genes de uma espécie para outra, o isolamento de genes específicos, a edição de genes, a multiplicação de genes, entre outras coisas. Um dos usos mais comuns dessas técnicas permite identificar fragmentos de DNA relacionados a gene específico em uma espécie e célula em outra,
com uma bactéria para produzir um hormônio, uma proteína de interesse. Então, como é que funciona? Tem umas bactérias, por incrível que pareça, tem bactéria que ela é invadida por vírus. Tem vírus que atacam bactérias. Olha que doideira, né? Então, esses vírus, quando atacam a bactéria, como é que a bactéria se defende? Ela produz uma enzima chamada de enzima de restrição. O que essa enzima vai fazer? Ela vai cortar o DNA do vírus em vários pedaços, impedindo que o vírus se reproduza. Então, o que o ser humano fez? Ele descobriu isso e ele conseguiu isolar essa enzima de restrição para cortar pedaços de DNA de interesse humano específicos e encaixar em outro tipo de DNA. E assim poder manipular esse DNA para produzir algo de interesse para o ser humano. Entendeu? Então, como é que funciona? Passo a passo. Primeiro você tem que reconhecer esse código de DNA. Você vai usar enzimas de restrição que vão atuar como se fosse uma tesoura. Ela vai lá e vai cortar o DNA em pontos específicos que você quer. Então, depois que você cortou o DNA em pedacinhos, vai sobrar fragmentos desse DNA. Então, você vai usar uma enzima chamada DNA ligase, que é uma enzima como se fosse uma cola. Ela vai unir o DNA que você cortou com o DNA da espécie que você quer encaixar e vai produzir um DNA recombinante. Daí que vem a palavra recombinante. Você vai recombinar DNA de uma espécie no DNA de outra. Geralmente o ser humano usa bactérias, porque a bactéria ela tem um DNA extra chamado de plasmídio. Então a gente usa o plasmídio como DNA recombinante. A gente vai colocar, por exemplo, DNA humano no plasmídio da bactéria para a bactéria passar a produzir proteína humana. Insulina, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Então toda vez que a bactéria se dividir, ela vai levar junto com ela esse pedacinho de DNA recombinante do ser humano e vai passar a agir como se fosse uma célula humana produzindo substâncias para o corpo humano. Aqui tem um esqueminha mostrando bem como é que funciona. Isso aqui é o DNA da bactéria, que é o plasmídio. Você vai cortar o DNA da bactéria, vai abrir um buraco aqui, ó, nessa região azul, que é uma região específica, que a enzima de restrição reconhece, cortou. Aí você vai vir em 2. Corte o DNA e se circunvalado com a mesma enzima de restrição, você vai cortar o DNA, que é o verdinho aqui, que é o humano. Esse DNA verdinho aqui é o humano. E nas pontinhas dele tem as mesmas bases das bases aqui da bactéria, que também é azul, vocês estão vendo. Aí você vai vir com a DNA ligada, como se fosse uma cola, e vai colar aqui, ó, a fitinha de DNA humana, que é a verde, junto com esse azul, que tem os mesmos bases da bactéria. Toda vez que a bactéria se dividir, ela vai carregar com ela esse trechinho de DNA aqui que é humano. O ser humano usa para produzir insulina, usa para produzir hormônio do crescimento, entre outras substâncias. Todo mundo entendeu? Então o ser humano consegue passar a produzir enzimas humanas, substâncias humanas, hormônios humanos, utilizando uma bactéria, através desse DNA que foi recombinado. Então, por que chama DNA recombinante? Porque você vai ter o DNA da bactéria e o DNA humano no mesmo DNA. É um DNA recombinante. Com isso, você vai produzir um organismo que vai ter DNA de duas espécies diferentes. Ele vai ter o DNA humano e vai ter o DNA da bactéria. Então, você vai chamar esse indivíduo de organismo geneticamente modificado, que a sigla é OGM. Então, essas técnicas de engenharia genética também tornaram possível a produção de organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Por que eles são chamados assim? Porque eles têm o seu genoma alterado pela manipulação do DNA, com o uso das enzimas, como a gente viu no desenho anterior. Quando no caso anterior, que você tem trechos de DNA de uma espécie em outra espécie, né? Bom, você tinha ali nesse exemplo anterior aqui, ó, trechos de DNA de bactéria e de ser humano no mesmo DNA, você fala que esse OGM é um transgênico. Então você já deve ter visto por aí em jornal, na televisão, na internet, falar sobre os alimentos transgênicos, né? Então o que é um transgênico? Transgênico é um organismo que ele tem o DNA dele recombinado com o DNA de outra espécie. Então, todo ser vivo que tem o DNA dele recombinado com o DNA de outra espécie, você fala que ele é um transgênico. Por exemplo, todo o óleo de soja que a mãe de vocês usam para fritar batata, fritar salgadinho, usar em casa na alimentação,
No Brasil, a soja é transgênica. Por quê? Porque no DNA daquela soja você tem DNA de duas espécies de soja diferentes. Por que o ser humano fez isso? Para tornar ela mais resistente a pragas. Então, você vai ter o transgênico, que é um quê? Um organismo com DNA de uma espécie e manipulado com DNA de outra espécie. Por isso que aqui no final tem essa frase aqui, ó. Todo organismo transgênico é um OGM, porém nem todo OGM é um transgênico. Porque você pode ter um organismo geneticamente modificado, mas ele pode ter sido geneticamente modificado aqui, ó, através de terapia gênica. Que vai ser manipular o DNA dele. Aí nesse caso, você não encaixou o DNA de outra espécie. Então ele vai ser um OGM, mas não vai ser um transgênico. Para ser transgênico tem que ter DNA da outra espécie. Todo mundo ficou claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Então, continuando aqui, ó, você tem outro exemplo. O plasmídio da bactéria foi isolado, foi cortado utilizando uma enzima de restrição. Estão vendo aí? O DNA de outro ser vivo, que no caso aqui é do ser humano, né? Vai produzir insulina, foi combinado com a da bactéria, que ele foi extraído aqui, ó, também com enzima de restrição, ele foi cortado, foi extraído, encaixou na bactéria. Toda vez que a bactéria se multiplica, ó, ela passa a produzir insulina. Então você vai ter uma fábrica de insulina para pessoas diabéticas em laboratório. Para vocês terem uma ideia, até os anos 70, a ciência usava insulina de pâncreas de porco para injetar nas pessoas com diabetes. Várias pessoas tinham alergia porque a insulina não era humana, era de porco. Com a invenção da genética molecular, né, dessa técnica do DNA recombinante, você tem o que agora? Bactérias produzindo insulina humana, não insulina de porco, né? Outra técnica também que faz parte da engenharia genética, né, na genética molecular, é a identificação pelo DNA. O que seria isso? Você poder identificar uma pessoa utilizando o DNA dela. Você já viu isso em filme, em novela? Tinha lá no programa do Ratinho famoso lá, teste de DNA para saber se o pai era o pai realmente da criança. Então você pode usar essa tecnologia para descobrir isso. Ela se chama DNA Fingerprint, que seria impressão digital do DNA. É uma técnica de identificação de indivíduos com base no conjunto de bandas obtido ao final da eletroforese, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. Então você pode usar essa técnica para poder descobrir a paternidade de uma criança, quem é o pai dela, para identificar um cadáver que foi assassinado, para descobrir quem foi o cara que cometeu o crime, né, o criminoso. Então essa técnica ela é muito utilizada pela polícia, né, pela perícia da polícia, né, um perito utiliza muito isso, né. Quem já assistiu aquela série CSI já deve ter visto, né, quem gosta de série policial ou livro policial já deve ter visto isso. Então, por exemplo, no caso do teste de paternidade, é feito por meio da comparação dos fragmentos do DNA do indivíduo com um dos possíveis pais. Como vimos nos módulos anteriores, né? Como eu falei no começo da aula de hoje, inclusive, a gente herda metade dos cromossomos do pai e da mãe. Então, no teste de paternidade, você vai comparar os fragmentos do seu DNA, que a gente chama de padrões de bandas, para saber se aquela banda, aquele padrão, aquele fragmento veio do pai ou veio da mãe. Então, se você tem dois pais lá postulantes, ao ser o pai da criança, você vai comparar. O que tiver as bandas mais parecidas vai ser o pai. É bem fácil de entender. Ó. Um exemplo, que é isso aqui. Como é que funciona? Cada bandinha dessa aqui foi obtida por uma técnica chamada de eletroforese, que é que você coloca DNA da pessoa num vasilhame, né, numa bandeja com agar, que é tipo uma gelatina, uma substância química, e você fornece energia elétrica para essa solução. Mas os fragmentos de DNA vão se separar, os mais densos, né, os mais pesados vão escorrer e vão vir para o fundo do recipiente, e os menos densos vão ficar na parte superior. Aí você vai comparar. Ó. Sempre tem que focar na criança, ou seja, na quem você quer saber a criança que você quer saber quem é o pai dela. Então você vai olhar aqui, ó. Essa primeira banda da criança, ó, ela tem essa espessura e está na direção da mãe e do suposto pai A, né? O suspeito A aqui de seu pai, ó. Aí você vê que a banda tem o mesmo tamanho da mãe. Então, o DNA que está aqui da criança veio da mãe. Aí esses dois aqui, ó, você vai observar. Na mãe não tem nada, não veio da mãe. Porém aqui, ó, no homem B, ó, é do mesmo tamanho
na mesma sequência, na mesma ordem, diferente do homem A. O próximo fragmento da criança, ó, não tem na mãe, não tem no homem A, mas tem no homem B, na mesma direção e mesma espessura. Esses dois vieram da mãe, ó, porque está na direção da mãe a mesma espessura. Esses dois aqui, ó, vieram do pai. Esse daqui, ó, veio da mãe. E esse aqui veio da mãe. Esse homem A não doou nenhum DNA para eles. Não tem nenhuma banda aqui da criança que se assemelhe com do pai homem A. Só esse daqui, ó. Mas mesmo assim, você tem essa, mas tem essa de cima aqui que ele não tem. Então teria que ser as duas, como é o caso do homem B. Então, com essas comparações de banda, você pode ter 99,9999% de certeza de quem é o pai, que no caso aqui é o homem B. Mesmo raciocínio com o criminoso. Você vai pegar o DNA da vítima e vai comparar com dos criminosos para saber realmente quem cometeu o crime, né? Qual suspeito é o criminoso. Então aqui está mostrando como é que é feito. Ó. O DNA é cortado com enzimas de restrição, é injetado nesse vasilhame com água. Aqui está passando corrente elétrica, né? Esse gel em água aqui. E as bandas vão descendo, as mais densas vão ficando no fundo e as mais leves vão ficando em cima, formando esse desenho aqui, ó. Vocês estão vendo no computador. Bom, gente, a aula sobre o módulo 3 é essa. Espero que isso aí tenha ajudado a vocês para resolver o plural online aí. E na aula presencial eu vou ensinar com mais detalhes essas coisas. Né? Tranquilo então, gente. Até mais.